Existe uma pergunta que divide estudiosos há séculos. Se o Espírito Santo foi dado em Pentecostes, por que Jesus disse antes: recebei o Espírito Santo, conforme o versículo 22 do capítulo de João 20? Pois bem, no versículo indicado diz: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, conforme o destaque feito. O que aconteceu de fato ali? Foi regeneração? Foi batismo? Foi símbolo? Hoje nós vamos analisar cuidadosamente esse texto. João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A primeira interpretação é de que foi uma regeneração. Alguns estudiosos entendem que aqui ocorreu o novo nascimento dos discípulos. Até esse momento, Jesus ainda não havia completado a sua obra redentora. Agora, ressuscitado, ele comunica a nova vida aos discípulos. O paralelo que eles fazem é com Gênesis capítulo 2 e que é até mesmo muito significativo. Deus soprou fôlego de vida em Adão e Cristo, sendo o último Adão, sopra a vida espiritual em seus discípulos. A segunda interpretação foi um ato simbólico. Outros intérpretes entendem que Jesus realizou um gesto simbólico, assim como profetas do Antigo Testamento encenavam mensagens divinas. Jesus simboliza o dom que seria plenamente concedido em Pentecostes. Há uma terceira interpretação que foi uma antecipação da promessa. Há quem veja João capítulo 20, versículo 22, como uma concessão inicial do Espírito para preparar os discípulos para a sua missão, enquanto Atos 2 representa o derramamento público e o revestimento de poder para testemunhar. Se a gente começar a ver estas três interpretações, algumas pessoas vão puxar a sardinha, que é para uma, outra e assim por diante. Agora, particularmente dentro do texto e contexto, e quero sinalizar para o ensino geral das Escrituras, o recebimento do Espírito Santo, sem dúvida alguma, se deu justamente no dia de Pentecostes. Desta forma, afirmar que aqui ocorreu a regeneração ou ainda o recebimento do Espírito Santo é complicado em termos de fundamentação. Por causa de quê? Quando você lida com o derramamento do Espírito Santo ocorrido em Atos capítulo 2, diz claramente que foi um cumprimento da promessa de Joel. Ademais, ao avançar no livro de Atos, o próprio Pedro vai dizer que eles receberam o Espírito Santo como no princípio, se reportando ao Pentecostes. Já está debaixo da nova aliança e em Atos capítulo 2 é a primeira dádiva ou a primeira bênção, entre aspas, em relação ao Espírito Santo e não a segunda bênção, porque as pessoas confundem alho com bugalho. Mas uma coisa, outra coisa é outra coisa. Independente da interpretação adotada, há uma verdade central. Qual é? Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Como já dizia John Stott, vida cristã é vida no Espírito. É o Espírito que vai regenerar. É o Espírito que habita. É o Espírito que santifica. É o Espírito que consola. É o Espírito que capacita o povo de Deus. E nossa dependência deve ser constante. Qual é a conclusão? João capítulo 20, versículo 22, não é um texto simples e admite diferentes interpretações entre os estudiosos fiéis às Escrituras. Entretanto, qualquer posição precisa harmonizar esse episódio com outros textos da Bíblia, como Atos capítulo de número 2, Atos capítulo 1, versículo 8, por exemplo, evitando contradições e respeitando, sem dúvida alguma, o desenvolvimento histórico da revelação.
Se este vídeo contribuiu para o seu enlevo espiritual, para o seu crescimento em relação à palavra de Deus, eu peço que você compartilhe para que mais e mais pessoas possam também ter este conteúdo, a fim de que venha se firmar na bendita palavra do Senhor. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.